E a nossa meditação nesta manhã está no livro da Revelação, o livro de Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Glória a Deus. E o tema para nossa reflexão desta manhã é: digno foi o Cordeiro de abrir o livro. Quando se trata do livro do Apocalipse, o livro da revelação da história da humanidade, do desfecho, muitas pessoas às vezes se acham temerosas em ler o livro de Apocalipse. A palavra de Deus nos mostra nesse livro as últimas coisas, aquilo que Deus fará para concretizar o plano de salvação na vida do homem. Muitas pessoas dizem que é complicado entender o livro de Apocalipse, mas ele é bem claro quando ele nos mostra a vitória daqueles que querem viver em Cristo, e também nos mostra a derrota daqueles que não aceitam a palavra da salvação. O apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, estava exilado na ilha de Patmos por causa do amor de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Ele estava lá na época do imperador Domiciano, que houve uma caçada tremenda para caçar aqueles que profetizavam, para caçar aqueles que falavam de Jesus. E o apóstolo João, ele foi parar na ilha de Patmos, uma ilha onde levavam prisioneiros para que não houvesse fugas. Tentaram matar várias vezes o apóstolo João. Jogaram ele dentro de um tacho de azeite quente para que ele morresse, mas ele não morreu. Ele saiu ileso, porque o apóstolo João ainda iria receber a revelação que Jesus iria fazer para ele. E lá no capítulo 5 deste livro maravilhoso, o livro da revelação, nós vamos encontrar uma história interessante, aonde em sua visão João via aquele que estava sentado no trono, e na sua mão direita havia um livro que estava escrito por dentro e por fora, e ninguém era digno de abrir aquele livro, nem desatar os selos, e nem olhar para aquele livro. Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele venceu a morte. Nós sabemos que Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, que venceu para nos dar vitória de vida eterna, ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Louvado
seja o Senhor nesta manhã. O livro do Apocalipse foi escrito por nossa causa, pelo desfecho da história da humanidade e da salvação. Romanos capítulo 15, versículo de número 4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aquilo que foi escrito, aquilo que foi dito, aleluia, para que tenhamos nós a consolação da esperança em Cristo Jesus. O Apocalipse, ele nos foi dado como um propósito moral e espiritual. Nos mostra a luta que está sendo travada entre o mundo, o diabo e a vitória retumbante daqueles que estão em Cristo. Louvado seja Deus. Na mão direita de Deus estava um livro selado, como uma demonstração de sua autoridade, pela qual daria poder, aleluia, ao seu ungido, para guardar os fiéis e castigar os ímpios. No capítulo 5 e no versículo 2, ele diz: eu vi um anjo bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? O livro estava na mão de Deus, mas não havia ninguém digno de pegar o livro, abrir o livro e desatar os selos. Não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, digno de abrir o livro. E a Bíblia diz que o apóstolo João, ele começou a chorar. O apóstolo João começou a chorar, porque ele sabia que era necessário haver alguém digno de abrir o livro. A Bíblia diz que ele chorou, porque ele não viu ninguém capaz de abrir o livro e desatar os selos. Aleluia. Mas o anjo, ou seja, um dos anciões, olhou para João, que chorava, e disse: João, não chore, João. Não chore, João. Aleluia. Porque o Cordeiro de Deus, aleluia, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, na história da criação do homem, no Éden havia dado o direito de governar o mundo a Adão, mas ele pecou e entregou a Satanás esse direito. Deus colocou o homem com direito de governar quando Deus colocou Adão no jardim do Éden. Mas Adão pecou e transferiu esse direito de governo para o inimigo de nossas almas. Veja o que diz lá em Lucas, no capítulo 4 e no versículo 6. No momento que Jesus é tentado no deserto, o diabo mostra para ele as glórias do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Aleluia. Quando o inimigo apareceu para Jesus lá no deserto, ele levou Jesus e mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu te dou, se tu me adorares. Esta glória foi entregue a mim e eu dou a quem quiser. Mas o Cordeiro de Deus, ele venceu o deserto. Jesus precisava vencer no deserto. Jesus precisava vencer
a tentação no deserto, para que a vitória sobre a morte, ela fosse concretizada. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso João chorava. João sabia que era necessário se achar alguém digno. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, do qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Jesus. O reino do mundo havia sido entregue a Satanás, mas agora o Cordeiro de Deus, ele venceu por nós. Foi dado a autoridade, o poder e a glória para o Cordeiro de Deus, para que ele pudesse abrir o livro selado e vencer por nós. Aleluia. Glória a Deus. Tudo estava perdido. Se o Cordeiro de Deus, ele não tivesse vencido por nós, tudo estava perdido. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aleluia. E nós vamos ver lá no capítulo 5 e versículo 5 de Apocalipse. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus. Olha a esperança. Jesus, que venceu a morte, ele foi o único digno achado para abrir o livro e desatar os selos. Naquele momento daquela visão, João estava sem esperança, porque ele achava que não havia ninguém digno. Mas o ancião consolou com as palavras verdadeiras. Disse: João, é como se ele tivesse dito: olha, João, não chores, porque o Cordeiro de Deus, ele venceu. Aleluia. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu por nós para abrir o livro e desatar os selos. Aleluia. É como se ele dissesse: João, tudo é real. A vitória, João estava ali naquela visão. Ele via que não tinha ninguém, mas o ancião confortou ele. É como se ele tivesse dito: João, a vitória, porque o leão da tribo de Judá, ele está vivo. Aleluia. É o que está escrito lá em Provérbio 30:30. Aquele que despedaça o inimigo, o leão da tribo de Judá, o leão que é o mais forte entre os animais, que não foge a nada, a raiz de Davi. Aleluia. Lá no versículo 6, João viu um cordeiro no meio dos 24 anciões, e os 4 seres viventes, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, que representam o seu grande poder, e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Aí de repente João, ele olha e vê entre os 24 anciãos e entre os 4 seres viventes, ali estava um cordeiro, como se ele fosse sido morto. Aleluia, para vencer. E na cabeça daquele cordeiro 7 pontas, que representa a autoridade sobre a terra. Aleluia. E sobre ele os espíritos, os 7 espíritos de Deus. A vitória estava concretizada. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 7. E tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Lá no versículo 7 nós vamos ver
que o Cordeiro que venceu, quem é o Cordeiro que venceu? É Jesus Cristo, que foi digno de abrir o livro, que foi digno de desatar os selos. Agora, ele foi lá na mão daquele que estava sentado sobre o trono e pegou o livro, aleluia, e pegou o livro. Você sabe a importância disso? Do que foi se achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. A importância disso é que no momento que Jesus Cristo, ele foi se achado digno, ele abriu a porta para que nós pudéssemos agora entender que o reino de Deus, ele pertence também a nós. Quando Jesus abriu o livro e desatou o selo, ele decretou a vitória sobre a morte, ele decretou a vitória sobre Satanás. Quando Jesus abriu o livro e desatou o selo, ele estava dizendo para mim e para ti que agora havia uma esperança de salvação, que agora tudo estava livre. Somente devemos aceitar o Filho de Deus e viver uma vida de paz, de esperança e de fidelidade com Ele. Glória a Deus. Depois dos 24 anciões se prostraram diante dele. Aleluia. Olha que vitória linda. Depois que Jesus pegou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram diante dele e cantaram, aleluia. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome que abriu o livro e desatou o selo para que eu tivesse vida. Bendito seja teu nome que venceu por mim. Bendito seja teu nome que nos deu a vitória na cruz. Aleluia. E eles cantavam. Lá no versículo 12, eles cantavam. Sabe qual era o hino que eles cantavam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, força, a honra, a glória e ações de graça. Olha o hino que eles cantaram. Os 24 anciões se prostraram diante dele, e os 4 seres viventes, e eles cantaram o hino com harpas e saltério, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, aleluia, riqueza e poder. Bendito seja o nome do Senhor. E João dizia: e todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, dizer ao que está assentado no trono: honra, glória e poder ao que está assentado no trono. Honra, glória e poder ao que está assentado no trono. Honra, glória e poder. Aleluia. O Cordeiro de Deus que venceu, o Cordeiro de Deus que foi achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. A Ele honra, glória e poder. A Ele honra, glória e poder. A Ele honra, glória e poder. Aleluia.
Somente nele a salvação. Somente nele a vida. Somente nele nós podemos vencer a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Só Ele. Quem é digno de resgatar o pecador? Só Ele. Quem é digno de morrer na cruz para que a vitória sobre a morte ela fosse concretizada? É Ele. Exaltado seja teu nome nesta manhã. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, toda riqueza, aleluia, sejam dadas a Ele nesta manhã. Glória.